O Sinete, de Jules Barbe de Ville. Eu tinha saído do café cedo e lá deixara o corpo de oficiais empenhado em partidas de carta e de bilhar, entretido num jogo muito vivo. Era uma tarde, mas uma tarde de Espanha, onde o sol tórrido custava a deixar o céu. Eu a encontrava apenas vestida, os ombros ao vento, abrasados por um calor africano, os braços nus, estes belos braços que eu tanto tinha mordido e que em certos momentos de emoção que eu sempre fazia nascer, tornavam-se, como diziam os artistas, do tom interior dos morangos. Seus cabelos, pesados pelo calor, caídos pesadamente sobre sua nuca dourada, e ela era tão bela assim, descabelada, negligente, lânguida, a tentar Satã e a vingar Eva. Meio deitada sobre uma mesa, ela escrevia. Ora, se ela escrevia, a púdica era sem dúvida algum amante, para alguma entrevista, para alguma infidelidade nova ao Major Idoff, que devoraria todos, como devorava ela o prazer em silêncio. Quando entrei, sua carta estava escrita e ela fazia derreter, para escondê-la, a chama de uma vela, o lacre azul, pontilhado de prata que eu vi ainda e vocês vão ver daqui a pouco, porque a lembrança deste lacre azul, pontilhado de prata, me ficou tão clara. Onde está o major? Perguntou-me, vendo-me entrar já perturbada. Porém, ela estava sempre perturbada, essa mulher, que fazia crer ao orgulho e ao sentido dos homens que ficava emocionada diante deles. Ele joga freneticamente esta tarde. Respondi rindo e olhando com cobiça aquela guloseima de floco rosado que acabava de subir ao rosto. E eu, hoje, tenho uma outra loucura. Ela me compreendeu. Nada a espantava. Fora feita para os desejos que acendia nos homens e que ela conduzia à sua frente de todos os horizontes. Fez lentamente, se bem que a tinha encarnada, que eu queria beber sobre seu adorável e execrável rosto se tivesse franzido ao pensamento que eu lhe dava. Suas loucuras acabaram. E ela pôs o sinete sobre o lacre fervente da carta, o qual se arrefeceu e se coagulou. Olha, disse-me insolente e provocante. Veja sua imagem. Eu estava queimando há um segundo e agora está frio. E, dizendo isto, virou a carta e se inclinou para escrever o endereço. É preciso que eu o repita até a saciedade? Certamente. Eu não tinha ciúmes daquela mulher. Mas somos todos os mesmos. Não obstante, eu queria ver a quem ela escrevia, e por isso, não estando ainda sentado, eu me inclinava por cima de sua cabeça. Mas meu olhar foi interceptado pelo vão de seus ombros, por essa fenda embriagadora onde fizera escorregar tantos beijos e, na verdade, magnetizado por esta vista, fiz cair um mais nesse regato de amor, aquela sensação impedida de escrever. Levantou a cabeça da mesa onde estava inclinada, como se lhe tivesse picado os rins com uma ponta de fogo, curvando-se sobre o encosto da poltrona, a cabeça reclinada. Ela me olhava numa mistura de desejo e de confusão, que era seu encanto, os olhos levantados para mim, que estava atrás dela e que fiz descer na rosa úmida de sua boca entreaberta, a que acabava de fazer cair no entremeio de suas espátulas. Esta sensitiva tinha nervos de tigre e, de repente, soltou. Eis o major, que sobe, disse-me. Ele deve ter perdido. É ciumento quando perde. Vai me fazer uma cena terrível. Vejamos, meta-se ali, eu vou fazê-lo sair. Levantando-se, abriu um grande biombo no qual dependurava seus vestidos e me empurrou para lá. Eu creio que há poucos homens que não tenham sido postos atrás de qualquer biombo à chegada do marido ou do possuidor do título. Mas eu não tive tempo de me aprofundar sobre esta baixeza de estar lá, como um escolar na escuridão do meu biombo,
e do roçar de suas roupas sobre o meu rosto, que tinha o odor de seu corpo e me embriagava. Somente o que eu ouvi me livrou logo da minha sensação voluptuosa. O major tinha chegado. Ela adivinhava. Ele estava de humor massacrante. E, como dissera ela num acesso de ciúmes, e de um ciúme tanto mais explosivo quanto mais ele a escondia de todos. Disposto à desconfiança e à cólera como estava, se olhar ia provavelmente a carta deixada sobre a mesa e que os meus 2 beijos impediram a púdica de lhe pôr o endereço. Que carta é essa? Fez ele com uma voz rude. É uma carta para a Itália, disse ela tranquilamente. Ele não acreditou na plácida resposta. Isso não é verdade, retrucou grosseiramente, porque vocês não teriam necessidade de raspar muito o lauzum neste homem para ali encontrar o soldado velho. E eu compreendi. Nesta única palavra, a vida íntima destes 2 seres que absorviam entre si cenas de toda a espécie e da qual neste dia eu ia ter uma espécime. Eu tive-o com o efeito do fundo da moldura. Eu não os via, mas os ouvia. E ouvi-los para mim era vê-los. Ele queria a carta e ela recusava, então ele a tomou à força. No meio da luta para a posse da carta, ouvia-se as palavras que correspondiam aos gestos. Era uma entrevista de amor com um homem cujo nome não estava escrito e que dizia que ela era muito feliz e que lhe oferecia novamente o coração. Mas o nome do homem ali não constava. Absurdamente curioso, como todos os ciumentos, o major procurou o nome do homem com quem ela o enganava. E a púdica se sentiu vingada pela carta arrancada da sua mão, que talvez estivesse ensanguentada, pois ela gritara durante a luta. Você me dilacera a mão, miserável. Exaltado por nada saber, desconfiado e escarnecido por esta carta que o informava apenas sobre uma coisa, que a mulher tinha um amante a mais, o major Idove caiu num daqueles acessos de raiva que desonra o caráter do homem e crivou a púdica de injúrias ignóbeis, injúrias de cocheiro. Eu acreditei que ele a fosse espancar. As pancadas viriam, porém, mais tarde. Ele a recriminava. Mas em que termos, né? Foi brutal, abjeto, revoltante. E ela, com todo aquele furor, respondia como verdadeira mulher que não tem mais nada a expor, que conhece a fundo o homem com quem vive e que sabe que a batalha eterna é, no fundo, esta sujeira da vida em 2. Ela foi menos ignóbil, porém mais atroz, mais insultante, mais cruel com sua frieza do que ele com sua cólera. Ela foi insolente, irônica, rindo com o riso histérico do ódio, no seu paroxismo mais agudo, respondente à torrente de insultos que o major lhe dirigia por palavras que as mulheres encontram quando nos querem tornar loucos e que caem sobre nossas violências e indignações como granadas de fogo no pó. De todas estas palavras ultrajantes que ela lhe atirava, a que mais repetia era que ela não o amava mais, que nunca o tinha amado. Nunca, nunca e nunca, repetia com uma fúria alegre, como se lhe tivesse dançado sobre o seu coração. Ora, esta ideia que ela nunca tinha amado era o que havia de mais feroz, de mais desnorteante para aquele presumido feliz, para aquele homem cuja beleza tinha feito época e que, por trás do seu amor por ela, tinha ainda sua vaidade. Assim chegou a um momento em que, não aguentando mais, sob o dardo destas palavras impiedosamente repetidas, de que ela nunca o tinha amado no que ele não queria acreditar e que afastava ainda de sua mente inconformada. E o nosso filho? Objetou ele, e insensato como se fosse uma prova e como se ele tivesse evocado uma lembrança. Nosso filho, fez ela desatando de rir. Ele não é seu. Eu imaginava o que se devia passar nos olhos verdes do major, ouvindo este miado estrangulado de gato selvagem.
Ele soltou uma praga de abrir os céus. E de quem é, rapariga maldita? Perguntou com qualquer coisa que não era mais uma voz. Ela continuava a rir qual uma hiena. Você jamais o saberá, disse zombando. Ele lançou em rosto este "você jamais saberá" 1000 vezes repetido, 1000 vezes infligido aos seus ouvidos. E quando ela se cansou de dizer "você acreditava?", ela cantava isto como uma fanfarra. Depois, quando se cansou de escoteá-lo com estas palavras, o homem fora de si e vendo que não era mais do que um boneco entre suas mãos, ela, cínica, pronunciou todos os nomes dos amantes que tinha tido e disse que tinha dado volta a todo o corpo de oficiais. Eu os tive a todos, gritava, mas eles não me tiveram. E esta criança, que você é muito tolo para acreditá-la sua, é filha do único homem que eu amei na vida, que eu idolatrei, e que você não adivinhou e não adivinhará ainda. Ela mentia, nunca havia amado alguém, mas sabia que esta mentira era como um golpe de punhal e o enterrou até a ponta no coração do homem. Pois bem, já que você não adivinha, jogue a sua língua aos cães, imbecil. É o capitão de Mesne Grande. Ela mentia ainda, mas eu não estava seguro, e meu nome, assim pronunciado por ela, me atingia como uma bala através da minha moldura. Depois deste nome, houve um silêncio constrangedor. Teria ele matado em lugar de responder? Pensei, quando ouvi o estrondo de um cristal jogado violentamente sobre o solo e que voava em 1000 pedaços. O Major Idolf tinha tido pela criança que jogava seu filho um amor paternal imenso, e quando este morreu, sofreram um grande desgosto. Na impossibilidade em que se encontrava com sua vida militar no campo, de mandar erigir uma tumba a seu filho, que ele visitaria cada dia, o Major Idolf fez embalsamar o coração do menino para melhor levá-lo por toda parte, e o tinha guardado piedosamente em uma urna de cristal colocada a um canto de seu quarto de dormir. Era esta urna que voava em pedaços. Não era meu, abominável meretriz, gritava ele. E eu ouvia sobre sua bota de dragão arrebentar e esmagar o cristal da urna e pisotear o coração de uma criança que ele havia crido seu filho. Sem dúvida ela quis levantá-lo. Mas ele se precipitou e os ruídos de luta recomeçaram, agora com um barulho de corpos. Pois já que você o quer, ei-lo o coração do seu fedelho, mulher desavergonhada, gritou o major e jogou-lhe à cara o coração que ele tinha adorado, feito um projétil. O abismo chama o abismo, disse. O sacrilégio cria o sacrilégio. A púdica, fora de si, fez o que tinha feito o major. Ela tirou à cabeça do major o coração daquela criança que teria talvez guardado, se não fosse dele, o homem execrado a quem ela queria devolver tortura por tortura, ignomínia por ignomínia. Era a primeira vez, certamente, que coisa tão horrível se houvesse visto. Um pai e uma mãe, esbofeteando-se vez por vez com o coração morto do próprio filho. Durou alguns minutos o combate ímpio, e era tão espantosamente trágico que eu não pensei em levantar o biombo e intervir. Quando um grito, como nunca ouvi, nem vós mesmos, senhores, e nós ouvimos muitos terríveis nos campos de batalha, me deu força para empurrar o biombo, e eu vi o que nunca mais verei. A púdica, derrubada, estava caída sobre a mesa onde tinha escrito, e o major a segurava com um punho de ferro, toda a roupa erguida, seu belo corpo nu, torcido como uma serpente cortada sob seu braço. Mas o que credes que ele fazia com a outra mão? Esta mesa de escrever, a vela acesa, o lacre fervente ao lado,
Todas estas circunstâncias tinham sugerido uma ideia infernal ao Major. A ideia de lacrar aquela mulher, como fora lacrada sua carta. E ele estava encarniçado naquela monstruosa lacração, na espantosa vingança de um amante perversamente ciumento. Seja punida onde você pecou, mulher infame, gritou. Ele não me viu, estava inclinado sobre sua vítima, que já não gritava mais, e era o punho da espada que ele enfiava no lacre fervente e que lhe servia de sinete. Eu me atirei sobre ele. Não lhe disse mesmo para se defender e enterrei-lhe meu sabre até o punho nas costas, entre os ombros, e desejaria, no mesmo golpe, mergulhar minha mão e meu braço, com o meu sabre através do corpo, para o matar melhor. Fez bem, Mesnil, disse o comandante Cerúnio. Ele não merecia ser morto pela frente como um dos nossos, aquele bandido. Mas é a aventura de Abelardo, transportada a Heloísa, disse o abade reinante. Um lindo caso de cirurgia, disse Dr. Blend, e raro.